Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre análise do fluido ruminal. Então, me chamo Ana Clara e vou compartilhar um pouco com vocês sobre esse exame que é extremamente importante na rotina, né, de atendimento clínico de bovinos, de pequenos ruminantes. Esse exame ele é indicado para ser realizado para auxiliar no diagnóstico das enfermidades que acometem, o sistema digestivo desses animais, porque através dele a gente consegue ter informações relacionadas à função, dos compartimentos gástricos, né? Principalmente os pré-estômagos, o rumen, o retículo, né, o maso, mas também conseguimos ter informações importantes referentes às enfermidades que acometem, né, o abomaso e também algumas enfermidades intestinais. E através dos resultados desse exame, a gente consegue confirmar ou pelo menos reduzir a nossa lista, né, de prováveis diagnósticos, certo? Apesar de ser um exame laboratorial, grande parte das etapas desse exame a gente consegue realizar a campo, né? Então, como a gente pode ver nessas fotos, com equipamentos simples, né, de bancada, e talvez o que a gente precise de mais específico seja um microscópio para realizar a avaliação microbiológica desse fluido ruminal. Todas as outras etapas a gente consegue realizar com simples equipamentos, né, e materiais lá na propriedade, ao lado do animal, ou dentro, né, de um hospital ou de um centro de atendimento. Não são etapas laboriosas, né, e nem impossíveis de serem realizadas a campo, e que vão trazer, né, um grande ganho no nosso apoio diagnóstico. Primeiro, para realizar a análise do fluido ruminal, a gente precisa realizar a coleta desse espécime clínico, né? Nos ruminantes, a gente faz a coleta principalmente através da sondagem orogástrica desses animais. Então, para a sondagem orogástrica, eu posso utilizar, né, sondas plásticas de silicone, né, ou de outros materiais plásticos, posso utilizar sondas metálicas. Essas sondas, elas podem estar acopladas a bombas, que auxiliam, né, na sucção desse fluido ruminal, ou podemos fazer a sucção, né, através do método tradicional com pressão negativa, utilizando, né, a boca ou qualquer outro equipamento de sucção. Lembrando que quando a gente utiliza sondas plásticas, tá, não podemos esquecer de, utilizar um abre-boca, né, como vemos aqui acima, ou um guia-sonda, porque esses animais, apesar de não terem incisivos superiores, têm, né, os pares de dentes lá, molares, pré-molares, que vão realizar mastigação e pode até mesmo quebrar essa sonda. Então, a gente utiliza o abre-boca ou guia-sonda, né, para acessar lá o rumen desse animal e fazer uma coleta de uma amostra representativa desse fluido ruminal. Quando utilizamos sondas, né, metálicas, a própria sonda realiza a proteção da mangueira interna e com isso não tem necessidade de utilizar, né, um guia-sonda ou um abre-boca. Outras formas de coleta, né, de fluido ruminal, elas existem, né, mas não são uma realidade na nossa rotina de atendimento, que seria a fístula ruminal. Então, através de um procedimento cirúrgico, é possível colocar, né, uma cânula que dá acesso ao rumo desse animal. A gente vê animais fistulados, mas em unidade de pesquisas, né, centro de pesquisas, universidades, não é rotina numa fazenda ter um animal fistulado. O acesso é muito mais fácil, né? Mas não é uma rotina a gente atender animais e realizar a coleta. Se tiver, ótimo, porque é um método, né, extremamente fácil, pouco invasivo, após, né, a colocação. Claro que o animal vai passar por todo o procedimento cirúrgico, seguindo, né, todas as normas recomendadas para a colocação dessa fístula. E uma terceira opção seria a realização da ruminocentese, uma centese ruminal, utilizando, né, uma seringa e uma agulha. Essa agulha tem que ser uma agulha de grosso calibre, né, 40-12, 40-16, para poder não ter uma obstrução pelo conteúdo ruminal. Então, a gente vai posicionar, né, essa agulha na região ali ventroabdominal esquerda, próximo à prega
do flanco no lado esquerdo, na região inguinal, né, bem ventral, ali no abdômen, e faremos a punção, certo? Aqui nós temos as imagens, né? Na primeira, uma sondagem orogástrica com uma sonda metálica, então não há necessidade de se colocar, como eu falei, um guia-sonda ou um abre-boca, e através, né, dessa sondagem a gente vai acessar lá o rumen e fazer uma coleta dessa amostra do fluido ruminal. Essa foto aqui à esquerda, nós vemos um animal fistulado, então ele tem essa fístula colocada, né? E através dessa fístula eu consigo acessar esse rumen com sondas também e faço, né, a retirada do conteúdo. Como eu falei, não, na realidade eu tenho animais fistulados dentro, né, das nossas propriedades, apenas em centros, né, de ensino ou de pesquisa. E aqui, a coleta através da ruminocentese, eu prefiro realizar essa coleta mais aqui nessa região ventral, próxima à prega aqui do flanco, tá? Mas onde eu tenho área, né, de acesso ruminal, é possível realizar a coleta desse conteúdo. Todos os procedimentos têm os seus prós e os seus contras. Com relação à fístula, já comentamos. A sondagem orogástrica, aquela que eu falei que a gente utiliza mais na rotina, ela é um método fácil de ser realizado, tá? Eu consigo coletar uma quantidade de fluido significativa, que vai permitir que eu faça todas as análises, principalmente se eu utilizar sondas que contenham filtros, né? E aí eu tenho menor problema com obstrução dessa sonda por conteúdo alimentar. Porém, se essa coleta não for feita de maneira eficiente, se o animal permanecer com essa sonda muito tempo estimulando a produção de saliva na boca desse animal, a secreção de saliva, na verdade, na boca desse animal, essa saliva que será deglutida pode contaminar a minha amostra e eu vou ter uma amostra que vai ter toda uma alteração de viscosidade e de pH, porque essa saliva ela é rica em bicarbonato, ela tem uma consistência viscosa e isso pode, né, atrapalhar avaliações, né, físicas e químicas desse fluido ruminal. Mas se ela for bem realizada, né, a gente tem uma amostra bem representativa sem maiores problemas. Com relação à ruminocentese, o principal problema para a gente, né, é a possibilidade de acontecer uma contaminação da cavidade abdominal com esse conteúdo ruminal que é rico, né, em micro-organismos, bactérias, leveduras, protozoários. E uma vez na cavidade abdominal, eu posso provocar, né, a ocorrência de uma peritonite focal ou uma peritonite difusa. Além disso, também vamos conseguir coletar uma amostra menor de fluido ruminal, o que vai dificultar a realização de todas as análises. O espécime clínico que a gente coleta é o fluido ruminal, e se eu conseguir coletar entre 200 e 500 ml, eu consigo realizar todas as análises de maneira bem eficiente, tá? Então, aqui a gente tem uma amostra, né, desse fluido ruminal coletado. O ideal é que imediatamente após a coleta eu já inicie o processo de avaliação desse fluido, principalmente a avaliação microbiológica, ela deve ser feita de maneira imediata, tá? Para que eu não retire esse fluido que está, né, num ambiente totalmente favorável a essa microbiota, que tem uma temperatura ideal, uma ausência de oxigênio e que mantém, né, esses micro-organismos na sua condição favorável. Tá? Se eu não puder realizar imediatamente, eu posso armazenar esse fluido dentro de uma garrafa térmica e levar, né, até o local de análise para ser realizado o mais rápido possível. Então, é importante a gente lembrar, né, que quanto mais tempo eu tenho entre a coleta e a análise, maior degradação, né, desses padrões, né, que representam realmente a realidade do rumo daquele animal, vai ser perdida. Tá? Para algumas provas bioquímicas, como por exemplo o teor de cloretos, eu posso deixar esse fluido ruminal em temperatura ambiental por até 9 horas ou refrigerado por até 24 horas, ok? Os demais parâmetros eu vou ter alteração após, né, muito tempo de coleta. Iniciando pelas características microbiológicas, a gente pode fazer uma característica, por exemplo, das bactérias presentes ali no rumen daquele animal. Então, eu posso realizar um esfregaço desse rumen e depois uma coloração por gram, por exemplo, e eu tenho, né, um predomínio de bactérias gram-negativas na maior parte, né,
do tempo nesse rumen, em algumas situações de patologia, como é o caso da acidose ruminal, né, aguda principalmente, a gente vai ter um predomínio de bactérias gram-positivas. Isso é uma característica, né, bem marcante. Mas na rotina, o que a gente avalia de característica microbiológica são, né, os protozoários, os chamados infusórios, tá? Então, eu vou coletar esse fluido ruminal, vou pegar uma gota desse fluido ruminal, colocar sobre a lâmina de microscopia e colocar uma lamínula acima dela e levar ao microscópio na objetiva, né, proporcionando um aumento de 100 ou de 400 vezes. E o que que eu vou avaliar? Primeiro, a viabilidade desses infusórios, a porcentagem de infusórios, né, que está viva e a porcentagem de infusórios que está morta. Se eu olho lá no microscópio e eu tenho 50% desses infusórios se mexendo, vivos, então eu tenho mais de 50%, né? Tem 50% ou mais de infusórios ali ativos. Se eu tenho menos, eu tenho que fazer uma estimativa, tá? Se eu tenho mais, então eu também vou fazer uma estimativa. Então, a viabilidade a gente dá em porcentagem de infusórios vivos, 50%, 60%, 70%. Outro parâmetro que eu avalio é a densidade, é a quantidade de infusórios que eu tenho naquela lâmina, independente se está vivo ou se está morto. Quantos que eu estou vendo? Tem fluido que a gente olha, né, lá no microscópio, a gente vê quase toda a área da lâmina ali repleta por infusórios. Outro parece que o fluido está mais ralo, né? Então, você vê espaços sem presença de infusórios ali. A motilidade tem relação com o vigor, né? Esses infusórios estão vivos, mas eles estão vivos se mexendo só em volta deles mesmos, se mexendo fracamente, estão, né, mexendo lá muito rápido, correndo por toda a lâmina, né? Tem um vigor, né, alto, então é isso que a gente vai classificar. Tanto a densidade quanto a motilidade são avaliações que são subjetivas, né? Na verdade, todas elas são subjetivas, mas a gente tenta estimar dando, né, sinais relacionados a essa maior ou menor densidade, maior ou menor motilidade. Então, a gente faz essa classificação com cruzes, né? Quando eu tenho uma ausência de infusórios ou uma motilidade ausente, eu boto um tracinho negativo. Se está escasso, uma cruz, moderado, duas cruzes, abundante, três cruzes. E eu também vou avaliar nesse momento, né? Eu tenho diferentes espécies de protozoários. Umas que são bem pequenininhas, umas que são médias e outras que são grandes, tá? São espécies diferentes, não é a evolução, né, ali de uma mesma espécie. E é importante que eu tenha essa variedade de espécies, porque cada espécie, né, ela vai ter uma afinidade por digestão de determinado componente da dieta daquele animal. Então, quanto mais diverso for a minha população, né, a minha microbiota ruminal, melhor. Então, eu espero encontrar protozoários pequenos, médios e grandes, tá? E isso eu posso assinalar lá no meu laudo, né, no resultado do meu exame do fluido ruminal. Se eu tenho, né, as três categorias, se eu tenho só protozoários grandes, se eu tenho só protozoários médios, só pequenos, a gente observa também com uma frequência que é comum, por exemplo, na acidose, eu rapidamente perceber uma ausência de infusórios grandes, né? Que eles morrem mais rápido, são mais sensíveis, e eu vejo só um predomínio, né? Ou só a presença de médios ou um predomínio de pequenos, tá? Então, em algumas situações de uma alteração da microbiota, eu posso ter, né, o desaparecimento de alguma dessas categorias. Então, aqui a gente percebe, né, uma foto de lâminas de análise de fluido ruminal. Essas estruturas ovaladas, arredondadas, maiores aqui, né, pequenininhas, tá vendo? Todos esses daqui são infusórios. Então, a gente vê que a gente tem, por exemplo, né, uma densidade aqui moderada, tá? Vê que tem bastante área da lâmina preenchida por infusórios. A gente vê as três categorias, pequenos, médios e grandes. Não vamos ver motilidade, né, nem viabilidade, porque é uma foto, tá? Aqui também vemos, né, mais infusórios médios e pequenos, tá? Também uma densidade moderada. E nesse vídeo a gente pode observar, né,
que tem uma densidade moderada, a gente vê predomínio de infusórios médios, né? Tem alguns grandes e alguns pequenos, mas poucos infusórios estão se mexendo, e aqueles que estão se mexendo estão com um vigor reduzido, tá? Então, a gente pode, né, falar que a gente tem uma viabilidade aí baixa, tá? Uma viabilidade, ela é subjetiva, isso vai depender, né, de quem está realizando o exame. Mas nesse vídeo, por exemplo, né, a gente pode estimar que eu tenho aí em torno, né, de 20%, né, por exemplo, de viabilidade, né, uma densidade, duas cruzes, tá? Mais uma motilidade, uma cruz. A motilidade está baixa e tenho as três categorias. Já nesse vídeo, deixa eu dar uma estabilizada, nós temos, né, mantemos uma densidade aí moderada para alta, tá? A gente tem uma viabilidade maior, né? Então, a gente vê que 50% ou mais desses infusórios estão vivos, e a gente tem muitos infusórios com um vigor bom, né? Então, a gente poderia classificar, né, um fluido aí 50% de viabilidade, com uma motilidade aí, né, de duas cruzes, tá? Com uma densidade também aí de 2 para 3 cruzes, moderada para alta, ok? E nesse último, a gente vê, né, que tem uma motilidade 3 cruzes, né, uma viabilidade aí de 90%, talvez 80%, 90%, tá? Uma boa densidade também de 2 cruzes, mas a gente vê um predomínio de infusórios grandes, né? Eventualmente a gente vê passando aqui, um médio, tá? E um pequenininho, mas a gente vê que tem um predomínio de infusórios grandes. Não é difícil fazer essa avaliação, gente. É extremamente fácil. É só a gente ir treinando, né, o olho para poder determinar essas avaliações que são mais subjetivas, tá? E aí, voltando, né, para os vídeos anteriores, esses dois últimos vídeos, a gente vê um animal que tem, né, uma microbiota ativa, com uma melhor, né, característica de ter uma boa digestão do que aquele primeiro vídeo, onde praticamente todos os infusórios ou estavam mortos ou estavam com uma motilidade bem prejudicada. É, com relação às características físicas, tá? A gente, no momento que coleta o fluido, já começa, né, a avaliar essas características, por exemplo, a cor desse fluido ruminal, ela tem relação direta com ao tipo de dieta que esse animal está recebendo. Então, é comum que animais comendo, né, por exemplo, pastagens, tenha um fluido ruminal mais esverdeado. Então, essa coloração que a gente vê aqui na foto, chamada de verde-oliva, tá? Que tem lembrança à coloração lá das oliveiras, de azeitona, né? É bem comum de animais que estão ingerindo uma grande quantidade de pastagens, tá? Animais que estão recebendo outros tipos de volumosos, por exemplo, o feno, e principalmente a silagem, eles tendem a ter um fluido mais verde para o verde acastanhado, que a gente chama, tá? Ou se for um feno, dependendo da composição do feno, permanece também lá próximo ao verde oliva. Se o animal recebe uma grande quantidade de silagem, de grãos, já pode variar, né, como eu falei, do verde acastanhado para um castanho amarelado, grande quantidade de tubérculos mais acinzentado, tá? E eu tenho alterações patológicas dessa coloração. Então, é muito comum na acidose ruminal que esse fluido ele fique leitoso, pode ser um verde leitoso, um cinza leitoso. Então, a alteração de osmolaridade, né, e de pH nesse fluido leva a uma coloração mais leitosa, que é bem característico da acidose ruminal, tá? Se eu tenho um processo de atonia, de putrefação ruminal, um animal que tem uma alta degradação dessa dieta, por diferentes causas, é comum eu ter um fluido ruminal mais escuro, mais enegrecido. Da mesma forma, animais que têm úlcera de abomaso, onde eu tenho um refluxo desse conteúdo abomasal rico em sangue digerido para dentro do rumen, eu posso também ter um fluido de coloração enegrecida, tá?
O odor também é uma característica extremamente importante. O fluido ruminal, ele tem um odor próprio dele, que é chamado de aromático ou não repulsivo. Tem quem não ache agradável, né? Mas é assim que a gente classifica. E eu também tenho odores patológicos, né? Um animal que está muito tempo sem comer, só ingerindo saliva, né? Ele fica com um odor que a gente chama de inodoro, aquele cheiro de saliva realmente. O animal que tem uma acidose ruminal pode ter um odor ácido. O animal que tem putrefação do conteúdo ruminal pode ter um odor pútrido, tá? Intoxicação por ureia ou na própria alcalose ruminal por putrefação da dieta, eu posso ter um odor amoniacal por causa, né, do excesso desses compostos nitrogenados ali dentro do rumen. E, eventualmente, a gente sonda esse animal e, após o proprietário ter feito alguns tipos de tratamento, né, não recomendados, com as chamadas garrafadas. Então, faz chás diversos, fornecimento de produtos, né, como, por exemplo, gasolina, querosene, cachaça, leite. Então, pode ser que você sonde o animal, né, e tendo sido contado ou não, né, lá na nossa anamnese, a gente vai perceber, né, que o odor desse fluido ruminal tem, né, um odor daquilo que foi fornecido por esse proprietário ou tratador, né, quem tenha feito esse fornecimento. Outra característica física também bem importante é a avaliação da consistência ou a viscosidade desse fluido ruminal, tá? O normal do fluido ruminal é que ele seja levemente viscoso, ele não é o aquoso, né? Porque ele tem solutos ali presentes, né? A gente tem partículas da digesta ali digeridas, a gente tem a própria saliva que é misturada, né, esse conteúdo ruminal, então a gente tem um fluido que é levemente viscoso, tá? Em algumas situações, como na acidose ruminal, eu posso ter um influxo de líquido para dentro do rumen, e esse líquido ruminal se torna extremamente aquoso, tá? Em outras situações, eu posso ter alterações nesse conteúdo ruminal, onde esse conteúdo se torna espumoso, como a gente vê no timpanismo espumoso, em casos de indigestão vagal com hipermotilidade, certo? E nas situações, né, e aqui a gente destaca a questão da contaminação por saliva durante a coleta, a gente pode ter um fluido que se encontra mais viscoso. Outra característica física importante é o que a gente chama de tais e flote. O que significa essas siglas? Tempo de atividade de sedimentação e tempo, né, de flotação. Sedimentação, como o nome sugere, né? A gente vai pegar esse fluido ruminal, uma boa quantidade, por isso que é preciso um volume maior, vai colocar num frasco que seja transparente, né? Vai homogeneizar bem esse conteúdo e vai deixar ele lá parado. E vai mensurar quanto tempo que leva para sedimentar as partículas menores aqui no fundo, como a gente consegue perceber nessa foto, e para ter a flotação de partículas maiores aqui na superfície, tá? O que isso traz de informação para a gente? Tem uma correlação com a capacidade, né, de metabolização, de digestão, né, dessa microbiota ruminal, que está realizando uma formação dessas partículas menores, tá, através da trituração, e principalmente durante o processo fermentativo por essa microbiota, o próprio gás produzido vai ajudar a realizar a flotação dessas fibras maiores, certo? O comum é que dentro de 4 a 8 minutos, né, isso aconteça. Se eu tenho um fluido muito aquoso, tá, essa sedimentação vai acontecer rapidamente. E a flotação pode não acontecer ou acontecer mais tardiamente. Se eu tenho um fluido espumoso, por exemplo, eu não vou ter nem sedimentação, nem flotação evidenciada após esse tempo, tá? Nas características químicas, o pH, né, é bastante importante de ser avaliado. Como que a gente avalia o pH ruminal? Utilizando tiras reagentes de pH, como a gente vê aqui nessa foto, a gente vai imergir no fluido ruminal e vai fazer uma avaliação comparativa com a coloração. Por exemplo, aqui eu tenho um fluido que está entre 5 e 6,
certo? Ele não é um valor numérico preciso, mas traz a informação suficiente para a gente. Ou eu posso usar pHmetros de bancada, pHmetros, né, digitais, lembrando sempre que esses equipamentos precisam estar adequadamente calibrados, tá? E aí eu tenho um valor numérico mais preciso. Por exemplo, aqui eu tenho um pH de 4,3, certo? E 4,7, desculpa. Então, o pH ele também vai depender muito do que esse animal está comendo. Animais comendo maior quantidade de forragem vai ter um pH mais elevado do que aqueles que estão consumindo uma maior quantidade de alimento concentrado, porque a metabolização desse concentrado produz uma maior quantidade de ácidos que vão reduzir o pH, né, desse rumen, certo? Quanto maior a inclusão de concentrado, maior vai ser, né, a acidez desse rumo e, consequentemente, menor o pH. A gente encontra informações diversas da literatura sobre o que seria o normal, tá? Mas o que a gente observa é que animais comendo, né, uma dieta balanceada vão ficar com pH ali próximo a 7, 6,8, 6,7, 7,2, tá? E a gente encontra faixas de pH de 5,5 a 7,4, mas isso é muito relativo, né? Se eu tenho um animal só comendo forragem e ele está com pH 5,5, isso não é normal, tá? E tem autores que consideram que 5,5, inclusive, já é um quadro de acidose aguda. Então, a gente pode encontrar essas faixas de variação, mas tem que correlacionar sempre ao que o animal está comendo, ok? E a gente vai encontrar de patológico pHs muito baixos, né, que a gente chama de ácido, nos casos de acidose ruminal, pH mais elevado, né, do que o normal, né, pH alcalino, nos casos de alcalose ruminal, certo? Aqui, além do pH, né, baixo, 4,7, muito baixo mesmo, a gente pode observar o que eu falei anteriormente para vocês, de que esse animal que tem uma acidose aguda tende a ter esse fluido mais leitoso, devido a essa alteração de pH e de osmolaridade. Dentro também das avaliações químicas, a gente vai fazer a prova de redução do azul de metileno. O azul de metileno é um corante. A gente usa o azul de metileno, né, numa concentração de 0,03%. A gente vai misturar num tubo de ensaio 20 ml de fluido ruminal e 1 ml de azul de metileno. Vai colocar em outro tubo uma amostra desse mesmo fluido como uma prova de cor, tá? Quando a gente mistura o fluido ruminal com o azul de metileno, esse fluido fica azulado. E a microbiota presente ali dentro desse fluido vai utilizar esse azul de metileno, vai metabolizar esse azul de metileno e esse fluido volta à coloração normal, igual ao tubinho que está ali ao lado. E eu vou medir quanto tempo que isso leva para acontecer. O normal é que dentro de 3 a 6 minutos eu tenha redução desse azul de metileno, tá? Em algumas situações, por exemplo, no início de uma acidose ruminal, eu posso ter um aumento, né, do potencial de oxirredução dessa microbiota e isso vai acontecer rapidamente. Então, essa informação, né, do azul de metileno reflete para a gente essa capacidade de metabolização, essa capacidade fermentativa dessas bactérias ruminais, principalmente as bactérias anaeróbias. Tanto que nesse processo de redução, às vezes fica um anelzinho azul aqui em cima, porque nesse anel aqui, como essas bactérias anaeróbias estão em contato com o oxigênio, tem morte, né? E aqui eu não vou ter essa metabolização efetiva, continua ainda azulzinho, tá? Mais para baixo, onde eu tenho uma ausência de oxigênio, essa metabolização aconteceu. Então, como eu falei, o normal de 3 a 6 minutos, desculpa, e eu posso ter, né, situações, por exemplo, de início de uma acidose ruminal, esse potencial redox aumentado, tá? E isso acontece mais rapidamente, ou então situações onde eu tenho uma morte, né, expressiva dessa microbiota anaeróbia, como também acontece muito nos quadros de acidose aguda, onde eu tenho praticamente, né, uma morte completa dessa microbiota gram-negativa anaeróbia, eu vou ter esse tempo muito aumentado,
tá? Então, aqui eu vejo, por exemplo, um fluido que em 49 segundos, basicamente, já voltou à coloração normal. E aqui eu tenho 42 minutos e esse fluido continua azul, tá? Não é mentira. Isso aqui, né, são análises de fluido de animais com acidose ruminal aguda. A gente vê que também tá leitoso, né? E a gente, às vezes, ficava 40, 80 minutos lá o relógio rodando e esse fluido continuava azul. Então, não tem atividade, né, fermentativa dessas bactérias aqui nesse fluido. E para finalizar as características químicas, nós temos aqui a determinação do teor de cloretos. Essa é uma das provas que a gente ainda não consegue fazer a campo, a avaliação. Então, a gente coleta a amostra desse fluido ruminal e encaminha para um laboratório, né, que vai realizar, através de testes bioquímicos específicos, essa mensuração do teor de cloretos. O que que esse cloreto traz de informação para a gente, né? Por que que hoje é um exame, né, que é importante de ser realizado em algumas suspeitas diagnósticas. O, a principal fonte de cloreto, né, vai ser o HCl, que é o ácido clorídrico produzido lá no estômago verdadeiro dos ruminantes, que é o abomaso. Então, a tendência é que esse ácido clorídrico produzido ali no abomaso, ele siga com o conteúdo, né, abomasal para o intestino e seja absorvido lá no intestino do animal, tá? Como acontece nas outras espécies, né, nos monogástricos, por exemplo. Porém, se eu tiver qualquer problema que atrapalhe esse trânsito do fluxo do abomaso para o intestino e eu comece a ter um refluxo do conteúdo abomasal para dentro do rumen, eu aumento a concentração de cloretos nesse fluido ruminal. Quando que eu tenho esses problemas, gente? Por exemplo, uma obstrução intestinal, né? Começa a preencher esses segmentos anteriores à obstrução e com o tempo eu vou ter um refluxo do conteúdo para o rumen. Torções, né, dilatações, deslocamentos de abomaso, quadros de hipomotilidade abomasal. Quanto mais grave for, né, essa interrupção do fluxo gastrointestinal, quanto mais próximo do abomaso isso acontecer, mais rápido e maior vai ser a minha elevação da concentração de cloretos no fluido ruminal. Isso, inclusive, vai gerar, né, uma alteração metabólica importante nesse animal, que gera um quadro de alcalose, né, metabólica, hipoclorêmica, hipocalêmica, tá? Que é bem importante. Então, eu coleto esse fluido ruminal, encaminho para o laboratório, faço a mensuração. O normal é que, num fluido de animal, né, saudável, com um trânsito gastrointestinal mantido, esse teor de cloreto esteja abaixo de 30 miliequivalentes por litro. Acima de 30 miliequivalentes e valores muito elevados, de 60, 80, 90 miliequivalentes, já caracteriza para a gente uma interrupção importante, tá? E grave desse fluxo, né, gastrointestinal. Inclusive, tem trabalhos que mostram que, né, que em processos obstrutivos, como obstruções intestinais, deslocamento de abomaso à direita, essa mensuração do teor de cloretos tem relação com o prognóstico, tá? Quanto maior, mais grave é o caso e piores, né, são as chances de resolução também. Aqui nesse vídeo, a gente vai ver, né, um vídeo cedido aí pela médica veterinária Tatiane, onde ela está coletando, né, um fluido ruminal a campo para análise. Então, passou, né, o guia-sonda, sondou esse animal, fez a coleta do fluido, tá? Avaliou ali, né, características físicas, como a viscosidade, né, consistência, levou para o microscópio para avaliação, né, microbiológica, tá? E fez lá a avaliação dos infusórios e depois, né, todo o processo que a gente viu, avaliação de pH, prova de redução do azul de metileno, tá? Tais e flote. Então, como eu falei, não é difícil de ser realizado na fazenda, é bem possível, certo? Não tem um microscópio? Consigo ainda, né, mesmo sem o microscópio, avaliar a cor, o odor, o pH, a consistência, consigo fazer uma prova de redução de azul de metileno, tais e flote, então eu consigo ter muita informação mesmo sem esse equipamento que é essencial para avaliação microbiológica, mas não vai anular a realização de outras etapas, ok? E aqui, para a gente finalizar, né, a conversa, eu trouxe algumas doenças onde a avaliação do fluido ruminal é determinante para o diagnóstico, tá? Então, se a gente tem casos, por exemplo, de animais, né,
histórico de animais apáticos que não estão querendo, né, se alimentar. A gente faz um exame clínico que observa o animal extremamente desidratado, tá? Com alteração, por exemplo, de motilidade ruminal, presença de timpanismo ou não, né? Muito líquido dentro do rumen. E eu faço a avaliação desse fluido ruminal e percebo um fluido ruminal de uma coloração leitosa, um pH baixo, ó, 5,2, 80 minutos e continua, né, bem azul, né? Então, isso caracteriza para mim uma ausência de atividade, né, microbiana nesse fluido ruminal, tá? E um pH baixo, coloração leitosa, esse animal tem um quadro de acidose ruminal aguda, certo? Somente animais adultos têm problemas, né, gastrointestinais que demandam avaliação de fluido? Não. Na fase de cria, né, desses ruminantes, animais jovens também podem ter alterações onde o fluido ruminal é determinante para o diagnóstico, tá? A síndrome, aqui saiu um errinho, tá? A síndrome do bebedouro ruminal é a acidose do lactente. Então, bezerros, borregos, cabritos, onde eu não tenho um fechamento efetivo da goteira esofágica, esse fluido ruminal pode, esse leite ingerido pelo animal pode ir, ao invés de ir para o abomaso, ir para o rumen. E nesses animais que já estão consumindo, né, concentrado, forragem, já tem uma microbiota ali ativa, eles vão digerir esse leite rico em carboidratos, como faria a digestão de qualquer outro carboidrato ingerido. E com isso eu tenho produção de ácidos, né, em grande quantidade, e esse animal tem também uma acidose ruminal, mesmo ainda sendo jovem, tá? E aí, quando a gente sonda esse animal e coleta o fluido ruminal, a gente vai encontrar também um fluido muitas vezes leitoso, com odor pútrido, com coágulos de leite ou com uma grande quantidade, aspecto realmente de leite, tá? É muito próximo à acidose do animal adulto, mas a fonte de carboidrato aqui fornecida vai ser o leite que não passou efetivamente pela goteira esofágica, tá? Então, aqui a gente vê a sondagem, né? E um fluido aqui, ó, com coloração mais enegrecida, né? Acastanhada, com coágulos de leite, tá? E quando esses animais, né, infelizmente morre, a gente faz uma necrópsia, a gente observa que esse rumen tem uma característica de ter passado realmente por acidose, né, de ruminite química, né, ou vejo grande quantidade de leite no rumen, que não é para acontecer, é para estar lá na bomasa. O timpanismo espumoso, então, situações onde esse animal tem, né, por diferentes motivos, uma alteração nessa microbiota ruminal, né, ou uma alteração de viscosidade desse fluido ruminal, e eu passo a ter uma tensão superficial muito alta, que faz com que as bolhas, né, de gás produzidas durante a fermentação fiquem presas no conteúdo e não vão para o saco dorsal do rumen, eu passo a ter esse fluido com essa característica espumosa, como a gente vê aqui na foto, tá? Pode acontecer no timpanismo espumoso, pode acontecer, desculpe, na indigestão vagal, que cursa com hipermotilidade, vira quase um milkshake, né? Como a gente faz lá no liquidificador. Se eu tenho uma motilidade muito grande misturando esse conteúdo, eu também posso, no final, formar, né, espuma. E quando eu sondo esse animal, tremenda de coletar esse conteúdo que às vezes causa, né, entupimento da sonda. E se eu consigo coletar e vem essa característica, essa consistência, viscosidade, né, espumosa, eu já consigo aí fechar o meu diagnóstico. Esses foram exemplos, né, de situações onde a análise do fluido ruminal ela é bastante importante, mas em qualquer avaliação de um ruminante, né, eu posso ter alterações ruminais por causas locais ou sistêmicas, então sempre é um exame que, quando puder ser feito, deve ser feito, tá? Mesmo que eu não consiga fazer todas as avaliações, o que eu conseguir de informação já vai trazer muito ganho para o meu diagnóstico. Aqui a gente tem, né, coloquei para vocês um documento onde tem valores de referência de normalidade de fluido ruminal. E agradeço, né, o tempinho que vocês disponibilizaram, né, para assistir essa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição para que possamos, né, saná-las.